Olá, meus amores e minhas amoras! Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E nós vamos contar para vocês a história da Páscoa. Então, fique aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já vai deixando o seu like, mores e like, moras. E fique aqui com a gente para assistir a nossa historinha da Páscoa! Há muito tempo atrás, o povo de Israel foi escravizado por um rei chamado Faraó, que era o rei do Egito. E esse rei foi muito ruim com o povo de Israel. Ele fazia muitas maldades. O povo de Israel era escravo desse rei no Egito. E o povo trabalhava muito. Ele maltratava muito o povo de Israel. E o povo de Israel era a nação escolhida por Deus. Deus havia prometido à nação de Israel que enviaria um líder chamado Moisés para libertá-los das mãos de Faraó. E um dia Moisés chegou a Faraó e disse: Faraó, Deus pediu para você libertar o povo, porque ele quer que o povo faça uma adoração a ele. Faraó não aceitou o que Deus pediu. E então ficou muito revoltado com Moisés e fez o povo trabalhar ainda mais. E Deus, não gostando nada do que Faraó estava fazendo, porque Faraó estava desobedecendo a uma ordem, então começou a mandar pragas para o povo do Egito. Ao total foram 10 pragas para o povo do Egito. E a última praga foi que Deus falou que Faraó tinha que libertar o povo de Israel, porque senão o filho primogênito de cada um do povo egípcio morreria. Porém, Deus disse que ao povo de Israel nada aconteceria e aos seus filhos. Então, o povo de Israel teria que matar um cordeiro, colocar o sangue desse cordeiro em suas portas e ficarem atentos, pois o anjo da morte passaria e mataria os filhos primogênitos de todos os egípcios, porém do povo de Israel nada aconteceria. E assim foi feito. O povo de Israel matou o cordeiro, colocou o sangue em sua porta, e quando foi meia-noite, o anjo da morte passou e matou a todos os primogênitos das casas dos egípcios. E ao povo de Israel, às famílias de Israel, nada aconteceu, porque eles estavam protegidos com o sangue do cordeiro. Deus ordenou ao povo de Israel que naquela noite eles comessem o cordeiro, comessem ervas amargas e comessem pão sem fermento, para eles sempre se lembrarem do livramento que Deus deu para eles. E Faraó, muito irritado e muito triste porque tinha perdido seu filho, ordenou que Moisés retirasse todo aquele povo do Egito. Então Moisés, juntamente com o povo de Israel, saíram do Egito e Deus ordenou assim a Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é o livramento e a redenção que Deus proporcionou ao povo de Israel, o seu povo, quando os livrou das mãos de Faraó. Então eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Deus havia prometido a terra de Canaã. E para nós cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus da morte para a vida. Vamos conhecer um pouquinho sobre Jesus? Na cidade de Nazaré havia uma jovem virgem chamada Maria e um jovem chamado José. Eles eram noivos. E um belo dia, Deus enviou o anjo Gabriel a esta cidade. E este anjo levava uma mensagem de Deus para essa jovem, que estava com um casamento marcado com José. E o anjo disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Maria ficou assustada, com medo, e o anjo disse: Maria, Deus está com você, não tenha medo. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Maria ficou muito preocupada, porque ela agora estava com uma missão muito
muito difícil, que era ser mãe do Salvador do mundo. O Espírito Santo veio sobre ela e todos puderam perceber que para Deus nada é impossível. Então Maria ficou grávida do Espírito Santo. José, o jovem com que Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era certo e não entendia como Maria poderia ter um bebê antes de se casar com ele. Até que uma coisa muito bonita aconteceu. José teve um sonho e nele apareceu um anjo que lhe disse: José, não tenha medo de se casar com Maria. Deus a escolheu e a abençoou para ser mãe do Filho de Deus. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José entendeu direitinho o que o anjo falou. Casou-se com Maria e todo o tempo cuidou para que Maria e o bebê ficasse em segurança. Quem gosta de ganhar presentes? Eu amo ganhar presentes. Deus também gosta muito de nos dar presentes. Por isso, Ele enviou lá do céu um presente muito, muito especial para todas as pessoas, homens, mulheres, crianças. E o presente que Deus enviou para nós foi Jesus. E Jesus nasceu. Olha que lindo! Jesus nasceu. José e Maria estavam muito felizes com o nascimento do seu filhinho, porque ele seria o Salvador da humanidade. Jesus, ele foi o melhor presente que Deus nos poderia oferecer. Enquanto Maria e José se alegravam com o nascimento do seu filho Jesus, que seria o Salvador da humanidade, Deus enviou um anjo aos pastores perto de Belém e disse para eles sobre o que estava acontecendo. Estes pastores, provavelmente, eles eram homens tementes a Deus, conhecedores das profecias do Antigo Testamento, que anunciavam o nascimento de um justo rei, o Messias. Assim, Deus anunciou a estes humildes servos o cumprimento da sua maior e grandiosa promessa, o nascimento do Salvador. E em seguida, um grande coral de anjos surgiu cantando louvores a Deus pela dádiva divina concedida à humanidade. Quando os anjos se foram, os pastores correram para Belém e foram direto à estrebaria, onde, como informou o anjo, estava o recém-nascido e sua família. E lá encontraram o menino Jesus na manjedoura. Seus corações se encheram de alegria. Todos ficaram muito felizes e contentes com o nascimento do Salvador. E o nosso Salvador ganhou muitos presentes. Jesus era uma criança muito temente a Deus e obediente aos seus pais. Mas um dia ele também aprontou com a sua mãezinha Maria. Olha só o que Jesus fez. Quando Jesus fez 12 anos, ele foi com os seus pais pela primeira vez à igreja em Jerusalém. Havia muita gente na estrada e a viagem era longa e perigosa. Por isso a família de Jesus viajou junto com outras famílias. Todos estavam contentes, afinal estavam indo para a festa da Páscoa. Essa festa durava muitos dias e Jesus provavelmente participou de todos os cultos e comemorações. Quando a festa da Páscoa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. O menino Jesus não voltou junto com seus pais, ele ficou na cidade. Maria e José já estavam no caminho de volta para Nazaré quando sentiram a falta de Jesus. Então perguntaram a todas as pessoas que viajavam junto com eles: vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? Sabem onde ele está? Mas ninguém havia visto Jesus. Jesus levadinho, dando susto na Maria, sua mãe, e no José, seu pai. Então, Maria e José voltaram para procurá-lo em Jerusalém, lá no templo. Depois de 3 dias, encontraram Jesus no pátio do templo, conversando sobre a Bíblia com os homens muito inteligentes. Isso mesmo,
Eles eram doutores das Escrituras. Maria ficou admirada e satisfeita ao ver seu filho Jesus no meio de gente tão importante. Ela o chamou e ele imediatamente a obedeceu. Jesus foi um filho muito bom e ele gostava muito de ver os seus pais felizes. Por isso sempre obedecia. Toda criança deve ser obediente aos seus pais, pois a obediência agrada a Deus. O tempo foi passando e Jesus foi crescendo. Foi crescendo e Jesus foi fazendo a vontade de Deus. Ele começou a curar pessoas, a fazer muitos milagres, dar alimento às pessoas que não tinham o que comer. Jesus multiplicou pão e peixe. Jesus fez muitas coisas boas, curou cegos, aleijados, paralíticos. Jesus transformou a vida de muita gente e ele também pode transformar a sua vida se você quiser. Basta você aceitá-lo em seu coração. Você sabe que Jesus ama as criancinhas? Sim, um dia ele falou: deixai vir a mim todos os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus gosta muito das crianças, principalmente quando elas são obedientes. Se você ainda não é uma criança obediente, comece a obedecer ao papai e à mamãe a partir de agora, hein? Jesus, ele foi fazendo muita coisa boa aqui na terra, mas certos homens, chamados fariseus e sacerdotes, começaram a ter inveja de Jesus e começaram então a maltratá-lo, começaram a persegui-lo. E sabe o que aconteceu? Uma coisa muito triste. Esses homens maus falaram que iriam matar Jesus, destruir ele. Porém, na noite antes de Jesus morrer, ele reuniu todos os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, para junto com eles celebrar a última Páscoa. Essa reunião ocorreu na cidade de Jerusalém. Durante esta refeição, compartilharam o pão e o vinho, que seriam os alimentos das futuras celebrações da Santa Ceia. Essa última ceia aconteceu na noite que precedeu a morte de Jesus. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. A Páscoa celebrava o livramento do povo do Egito. Agora, o novo memorial aponta para a morte do Mestre no passado e para a sua vinda futura em glória. Celebrar a Santa Ceia do Senhor é uma ordenança e um memorial do sacrifício de Jesus na cruz por nós. O pão simboliza o seu corpo e o vinho simboliza o seu sangue que foi derramado para nos dar vida. A celebração nos lembra de que ele um dia voltará para buscar todos os que o amam e fazem a sua vontade. Jesus morreu. Ele foi maltratado e foi crucificado por homens cruéis. Mas você pensa que ele morreu e simplesmente tudo acabou? Não, Jesus morreu, mas uma nova história está começando agora para toda a humanidade. Jesus morreu com morte cruel, foi muito maltratado, humilhado, zombado, cuspido, ferido. Mas você pensa que simplesmente tudo acabou? Não, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Jesus morreu em uma sexta-feira de tarde e logo pela manhã de domingo Jesus ressuscitou e ele está vivo, ele mora agora dentro de nós. Ele ressuscitou e ainda ficou 40 dias aqui na terra junto com os seus discípulos, comendo, bebendo, curando pessoas, mostrando para as pessoas as suas mãos furadas, os seus pés furados, para que as pessoas pudessem crer que realmente ele havia ressuscitado. Após ficar 40 dias aqui na terra, Jesus mandou os seus discípulos ficarem reunidos em Jerusalém, porque ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo.
e todos viram Jesus subindo ao céu. E ele subiu ao céu e prometeu aos seus discípulos que voltará para buscar um povo que o reconhece como Senhor e como Salvador, um povo que realmente o ama e faz a sua vontade e o obedece. Então, amiguinho e amiguinha, aceite a Jesus, porque ele um dia vai voltar e ele vai vir buscar aqueles que o amam, aqueles que o têm em seu coração. E hoje nós não estamos aqui sozinhos, pois Jesus foi para o céu, mas ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, que mora em nosso coração. E hoje é a chamada Sexta-feira Santa. E para nós comemorarmos esse dia, eu preparei para a Ellen e para o Alan um bolo bem gostoso. Olha só, gente, que legal! Olha que lindo esse bolo que eu preparei para eles, para nós lancharmos hoje à tarde. Esse bolo é o sepulcro de Jesus. Olha, tem aqui as cruzes, elas estão vazias porque Jesus ressuscitou. E o sepulcro, está vazio também. A pedra foi removida pelo anjo. Olha, gente, que pedrona, olha. A pedra foi um brigadeiro delicioso que eu fiz pra gente comer. O caminho foi feito de bis. E o sepulcro foi feito de chocolate em formato de ovo. Olha só, gente, que legal. Então, esse bolinho hoje eu fiz pra gente lanchar em comemoração ao nosso Salvador. Ele ressuscitou e está à direita de Deus, esperando a ordem do Pai para um dia vir nos buscar. Jesus um dia vai voltar novamente e ele vai voltar para buscar um povo feliz, um povo santo, um povo que o aceitou. Então, amiguinho e amiguinha, essa é a mensagem para você. Então, meus amores e minhas amoras, para nós cristãos, o verdadeiro significado da Páscoa é a passagem de Jesus da morte para a vida. E hoje, se nós ficarmos firmes, vamos ter vida eterna com Deus. Fiquem com Deus, uma feliz Páscoa para vocês, meus amores e minhas amoras, e até o próximo. Tchau, tchau. Vamos comer bolo. Eba!